Então, Angola, assim como o Brasil, né, é um país que tem uma vocação agrícola fantástica. Né? Nós temos um país, eu diria, um cerrado, né, abundante em água, né? Porque nós temos Planalto Central, temos regiões até que dá para produzir culturas de deserto, né? Nós temos clima regular, isso é muito importante porque o Brasil, por exemplo, a região sul do Brasil, o clima é muito estável, né? Rio Grande do Sul, essa região que é muito importante no setor produtivo, eles têm algum, o clima não é muito regular, mas em Angola a gente sabe quando é que chove e quando não chove, e é assim por sempre, né? Eu nunca vi chuva em Angola em agosto, né? Eu morei em Angola, nunca vi chuva em julho, então isso não existe, né? Então você vê que nós sabemos que as chuvas começam em setembro e terminam nos finais de maio, então nós temos o clima, né, bem definido, nós temos regiões de altitude, temos bom gradiente térmico, né? Nós temos regiões que o clima é ameno para produzir cereais. Então, em termos de condições ambientais e solos, nossos solos são latossolos, por mais que eles vão ser pobres, mas é fácil recuperar com um manejo bem adequado, como o Brasil fez no Cerrado e outras regiões. Então, a questão física do solo, ela é mais fácil de recuperar do que a química. Países que têm, por exemplo, um tipo de, sei lá, um tipo de partícula mais difícil, como a esmectita, ela é difícil de você recuperar, porque quando chove fica duro. Então, mas quando você tem latossolo com o plantio direito, outro tipo de manejo, você consegue trabalhar. Então, quanto a isso, nós estamos de acordo, né, que Angola tem, nesse momento, 60 milhões de hectares arável, sem desmatar nada para poder começar a fazer uma agricultura muito, muito, muito forte. Infelizmente, nós agora usamos 5 milhões bem assim, arrasca, né? A gente usa mais ou menos 5 a 3 milhões nós temos disponível, né, para poder produzir alimentos. E paralelo ao Brasil, eu vi esse dia o relatório da ONU, eles dizem que o mundo, o Covid, né, veio destraçalhar tudo e até 2030, né, nós teremos mais ou menos 1 bilhão de pessoas a passarem fome. 1 bi, né? Então, se você considerar segurança alimentar e nutricional, isso vai para 3 bi, porque não é só mais comer com qualidade. Então, uma coisa é você matar a fome, uma coisa é você comer com qualidade. Então, se você olhar para aquilo que é a qualidade do alimento, nós teremos um déficit muito grande. E atenção, né? Porque em África, normalmente, quando se fala de agricultura, fome, se fala em desnutrição. Mas você também tem a Europa e muitos países da América do Norte que têm obesidade. Então, também, todo mundo está em risco de segurança alimentar, tanto quem tem excesso de peso como quem tem falta de peso. Então, a agricultura entra aí para produzir alimentos de qualidade, que garantem essa segurança alimentar. E Angola é um país que tem tudo, né, para poder contribuir para que o mundo se alimente bem, né? Começando pelo povo angolano, o povo africano, nós precisamos começar a comer bem. Eu acho que o hábito de começar a comer bem tem que ser cultivado dentro da nossa nação. E a agricultura tem esse papel fundamental, né? Então, hoje em dia, a agricultura em Angola, ela tem tentado sair, quer crescer, é como um filho que anseia para correr, mas o desenvolvimento é um processo, né? Você não consegue desenvolver a agricultura quando você tem uma política monetária toda destraçalhada, né? Você não consegue alavancar a agricultura quando você tem índice de inflações extraordinárias, né? Há 3 anos, 5 há 7 anos, 5 anos atrás, 300 mil kwanza era 3 mil dólares. Hoje, depois de 5 anos, 300 mil kwanza são 300 dólares, né? Então você não consegue, né? A agricultura, o Brasil, o Plano Real é uma das bases para o desenvolvimento agrícola do Brasil. Então você tem que ter toda a macropolítica organizada. Então eu vejo que no passado nós produzíamos muito bem, infelizmente nós tivemos todo o cenário de conflito armado e aquilo acabou, né, com a transferência de tecnologia das gerações, né? O produtor rural morreu, muita gente morreu nos campos, os campos ficaram minados, né? O campo ficou sinônimo de sofrimento em Angola, né? Antigamente, até agora, estar no campo era sinônimo de sofrimento, de coisa doída. Então, todo esse processo histórico nos levou a abandonar aquilo que era a nossa essência principal, que é produzir alimentos. E de 2002 para cá, nós tínhamos tudo para dar certo, e nós não demos certo, né? Mas agora eu acho que Angola não pode chorar pelo leite derramado. O que Angola tem que fazer nesse momento é usar o pouco recurso que tem e com essas oportunidades que nós estamos até agora. Tipo, hoje em dia a gente fala com alguém que está no Brasil, que está em Portugal desse jeito. Isso é o maior recurso, talvez, que nós temos agora no momento, essa interação
para fazer a nossa agricultura despontar, aproveitar esses recursos que estão disponíveis hoje em dia para a gente poder avançar. Então, de 2002 até 2014, a agricultura podia ser investida, mas não foi. Né? Mas a história é só como aconteceu. Né? Eu posso falar que não foi, mas é como aconteceu. E nós temos, nesse momento, um país que precisa fazer um esforço muito grande para organizar a macroeconomia, a política fiscal, os juros e a moeda são muito altos, a agricultura isso é a longo prazo. Então, nós, atualmente, né, nossa agricultura representa quase 10% do nosso PIB, o nosso PIB está abaixo dos 200 bilhões, né, de dólares. O homem mais rico do mundo, ele bate conosco em termos de dinheiro. Né? Então, o dono da Amazon, ele compete com o nosso país. Então, isso é uma coisa que nós temos que pensar, como é que a gente chegou até esse ponto. E a gente não cometer de novo esses erros e poder alinhar a agricultura. Então, para dar assim um panorama, eu digo que a agricultura ontem passou num momento de muito aperto, devido a tudo isso que a gente já sabe, a guerra civil, a questão da corrupção que foi muito intensa no nosso país. E hoje, a agricultura quer viver. O produtor rural angolano quer produzir. As pessoas querem fazer isso acontecer. Mas a grande dificuldade hoje da nossa agricultura é a nossa política macroeconômica. Você não consegue sustentar a agricultura nesses grandes desequilíbrios econômicos. Então, vamos ver como é que essa política do atual presidente. Se a gente olhar o panorama maior da agricultura e tecnologia, né, sempre a tecnologia pôde trazer a agricultura para novos patamares de produtividade. Isso que eu acho que é uma reflexão interessante para começar esse bate-papo. Não estamos falando de inteligência artificial, mas na primeira revolução, lá com a máquina a vapor, já houve um ganho na agricultura. Quando nós trouxemos a eletricidade para o campo, teve um segundo ganho. Né? Quando a gente começou a poder compartilhar informação, como nós estamos fazendo aqui agora, com elementos da terceira revolução, com a internet, com o computador pessoal, tem uma outra possibilidade de ganho, que pode ser aproveitada, que acho que o Moisés colocou muito bem aí, para os países que estão começando agora, estão um pouco mais atrás no uso de tecnologia, como é o caso, acho que, se for comparar o Brasil em relação a outros países no mundo, a Angola em relação a outros países do mundo, né? A própria Portugal, se a gente for olhar em relação aos outros países que estão mais avançados, né? Sempre tem uma oportunidade que a gente pode aprender com a terceira revolução. Mas o que é interessante é que nós estamos começando um novo ciclo de tecnologia, que é a quarta revolução industrial, que traz a inteligência artificial como uma das grandes tecnologias disruptivas. E o que é diferente do passado e qual é a carona, né? A carona ou a velocidade que eu posso pegar e não precisar passar por todos esses ciclos da mesma maneira que outros que começassem agora, quisessem começar todo esse processo, teria que fazer obrigatoriamente. A inteligência artificial são tecnologias que permitem uma descentralização desse conhecimento, né? Então, eu posso pegar conhecimentos da melhor avaliação por exemplo, de uma terra com visão computacional, né? E poder falar, poxa, com base nesse conhecimento de uma outra pessoa, eu estou avaliando esse terreno aqui, que é em Angola, em Moçambique, no Brasil, em Portugal, estou avaliando aqui que ele está carente de nutrientes, ou ele está com um volume de pragas acima do normal, ou ele está com uma previsão de climática que pode me prejudicar ou pode me favorecer. E aí, com base nessas questões, eu posso tomar melhores decisões e chegar em índices de produtividade melhores. Então, eu acho que entender que essas novas tecnologias podem me permitir competir de igual para igual, ou até melhor do que quem ainda está começando, quem estava com a tecnologia anterior, acho que é um primeiro fator importante. Quer dizer, a Angola, que está começando a utilizar lá os seus mais de 60 milhões de hectares aí, imagina se ela já começa a ter uma abordagem que já utiliza tecnologias, que já utiliza essa capacidade de prever a melhor utilização de insumos, de defensivos agrícolas, de fertilizantes, ou melhor utilização da irrigação para poder fazer uma melhor produtividade. Então, imagino que pode ser um país que começa um pouco atrasado, mas já começa certo, começa, vamos dizer assim, utilizando o melhor das tecnologias. Então, eu acho que essa reflexão que nós estamos fazendo vale para o Brasil, vale para Portugal, vale para Moçambique, vale para todos os países que estão agora no momento de falar, poxa, está acontecendo algo novo. Se eu começar lá atrás, talvez eu não tenha a capacidade de competir em termos de
resultado, em termos de custo, mas se eu começar com um esforço um pouquinho maior a entender o que está em jogo, o que tem de possibilidades, eu posso competir de igual para igual ou até melhor, porque eu já estou começando a minha casa nova, o meu uso no campo, já com o melhor que tem de tecnologia. Aí tem um detalhe que eu acho que é muito importante, quando a gente fala de tecnologia, que é o custo disso. Mas quanto custa, né, usar essa tecnologia no campo? E acho que aí tem algumas coisas interessantes quando se fala de inteligência artificial. Porque esses modelos novos que estão vindo, você também pode fazer o uso dessas tecnologias, não só comprando, adquirindo tecnologia, mas com a computação em nuvem, com essa computação distribuída, você pode alugar essa tecnologia, né, de uso de inteligência artificial. Você pode assinar um serviço e pagar por uso daquele serviço enquanto ele te trazer resultados. Então, está tendo muitas mudanças de paradigmas, de maneira de ser do mundo. E as pessoas, as empresas, as organizações que enxergarem esses novos paradigmas e poderem aproveitar e construir um novo negócio, uma nova oportunidade de utilizar o campo, na verdade tem uma grande oportunidade. Então, eu não sei, Kissi, eu acho que nesse ponto, se quiser eu posso trazer alguns exemplos, se fizer sentido. Pode trazer alguns exemplos, né? Algumas coisas que já estão a ser feitas neste momento e pronto, e como é que resultados é que estão a dar, que é para também termos uma noção mais real de como é que isso está a ser aplicado na prática. Eu posso compartilhar a tela aqui? Que você tem que me liberar aqui para poder compartilhar. Letícia, a Letícia está aí no backstage. Por favor, libera só o Alexandre compartilhar a tela, por favor. Enquanto isso, só vou comentar que o meu colega, o Wagner, aí a Embrapa faz um trabalho fantástico de identificar, fez um trabalho do radar tecnológico de Agtex, por exemplo, que é um documento gratuito disponível, depois acho que talvez a gente pode compartilhar o link, mas é legal de ver o que tem de novidades que vocês podem utilizar, né, no setor de agronegócio que usa tecnologia. Aqui é um caso interessante, que também está usando equipamentos de baixo custo para poder trazer conectividade para as fazendas. Isso é um grande problema ainda para muitos lugares. Eu imagino que para a África, para o Brasil, isso ainda acontece muito. Acho que menos na Europa. Mas você pode criar sensores de baixo custo que permitem, né, você, primeiro, capturar informações importantes de nutrientes do solo, tudo, e com base nisso, por exemplo, usar uma automatização do seu lugar, permitir que esses sensores comuniquem com antenas de baixa frequência, utilizadas para transmissão de televisão, por exemplo, né? Você captura esses dados, né, com balões meteorológicos, com sensores de baixo custo aí, e você consegue, com base nessa captura de informações, consegue processar esses dados e ter mais clareza. Então, não precisa ser uma solução necessariamente de alto custo, né? Você pode criar... Hoje você compra sensores por centavos de dólar, né? Você consegue comprar alguns sensores para determinado tipo de aplicação. Então, também existe uma possibilidade de ser criativo aí. O Felipe está mostrando aí alguns sensores super baratos. Quanto custou esse aí, Felipe? Baratinho, né? Então, eu tô trazendo aqui uma seleção eu peguei essa e mais uma empresa aqui, que eu acho legal, que são empresas que eu acho que estão trazendo soluções mais acessíveis para que possa se pensar, falar, mas o que eu faço com esses dados? Eu posso reduzir consumo de fertilizante de água, né? de defensores agrícolas que custam dinheiro. E se você já começa num nível de produtividade diferente, é muito legal. Esse aqui é um projeto de um robô coletor também, muito interessante, né? Ele usa navegação por sensores, né? Usa visão computacional, né? E ele faz uma parte da automatização do trabalho de coleta, né? Tanto do produto, né?
da plantação que está sendo escolhida, como também pode ser de ervas daninhas, se for o caso, né? Então, ele aprende um padrão e ele detecta, escolhe esse padrão aí, coleta, né? Fazer coisas bem legais com ele, e ele é bastante flexível aí, né? Pra você levar ele para outros lugares. Então, você pode falar, pode diminuir o custo de eu preciso comprar aqueles tratores, que tem sensores, tem equipamentos de alta capacidade de produção, porque também são caros. Então, tem hoje equipamentos também mais acessíveis. E por último, só para mostrar esse exemplo aqui, isso aqui é a AgroIntel, é uma empresa que eu sou um dos investidores dela, eu acreditei muito no trabalho dela, que faz o quê? Ela pega informações de satélite, pega aqueles dados que o Felipe está falando, mas o que eu tenho? Eu tenho os dados, coletei os dados, ela pega informações de dados para poder detectar e ajudar, né? Imagens de satélite, usando as informações para poder falar, olha, aqui você tem que usar mais defensor agrícola, porque está tendo problema de praga. Aqui não precisa, está tudo tranquilo. Olha, o seu vizinho está tendo problema ali, vai chegar em você, eventualmente, né? Ou o seu clima está mostrando que vai ter um problema sério aqui de seca. Você vai precisar antecipar a sua colheita, ou vai ter que criar algum tipo de mecanismo para poder evitar isso. Então, tem muitas coisas diferentes, e se vocês já começarem, né, a olhar para esse olhar na agricultura, pensando nessas aplicações, eu acho que já é um passo à frente, né? Já é um passo à frente. Não foi da noite para o dia que o Brasil virou um país com destaque no agronegócio, de modo geral. Agora, em um dado momento, houve-se uma percepção de que, para o Brasil crescer, ele tinha que desenvolver o agronegócio. Ele tinha terra, ele tinha condições de ter diferentes 2 safras por ano, né? Hoje nós temos aí, já pensando em conseguir produzir a 3ª safra, né? No Brasil nós temos a safra e a safrinha, como é dito aqui, são 2 safras. E hoje já se estuda a forma de produzir uma 3ª safra, né? Então, a primeira pergunta, você me fez uma pergunta quando eu acabei de falar na minha primeira intervenção, Kiss, é que você falou, assim, em poucas palavras, né, o que você acha que foi o grande destaque para o Brasil em termos da agropecuária? Eu falei, a tecnologia. Foi o desenvolvimento da tecnologia, a aplicação da tecnologia. Mas quando eu falo tecnologia, eu não estou falando só de máquina, não. Eu não estou falando só de máquina, não estou falando só de recurso digital, de computador. A tecnologia envolve, por exemplo, aqueles 3 pilares que o Moisés citou. A tecnologia, por exemplo, é o avanço da genética. A tecnologia, por exemplo, também a parte de avanço de máquinas. Só que a tecnologia ela não tem só a visão de você colocar um recurso a mais no campo. Mas ela tem que ter, né, e isso é uma coisa que está acontecendo agora, né, ela tem que ter também a capacidade, ou melhor, o aspecto de levar de volta o homem para o campo e manter o homem no campo. Já foi falado em alguns momentos aqui sobre a questão eu não sei se eu li no chat ou se foi falado, agora eu realmente não esqueço, sobre a questão da dificuldade, né, do que é trabalhar no campo. O profissional da área rural, ele é muito exigido, né? E uma das coisas que é papel da tecnologia é conseguir promover uma melhor qualidade de vida para o homem do campo, para o agricultor, para o produtor, para o criador. Então, esse apanhado todo que eu falei aqui agora, primeiro fiz um paralelo da situação, aí, pegando um pouquinho do que o Moisés falou com relação a Angola, contextualizando a geografia do Brasil com relação ao mundo. O campo é difícil.
Não há agricultura fácil em lado nenhum do mundo. Portanto, qualquer agricultor com quem vocês falem vai falar-vos das arduras que é trabalhar o campo. E, portanto, alguém disse aqui que em Portugal sentiam-se sozinhos. Sim, é duro. Eu também tenho, enfim, alguns negócios agrícolas e sei o que é difícil. Wagner, o Brasil sempre foi agrícola. Não é por acaso que o Vale do Paraíba ainda hoje concentra grande parte do PIB brasileiro. Foi por aí que os colonos entraram, foram subindo nas terras férteis. O capitalismo paulista é feito nas divisas e nas remessas que se conseguiram com o café. E daí criou-se todo um tecido empresarial importante para o Brasil. A Embrapa veio na segunda metade do século XX dar ao Brasil novas terras que não eram aráveis, mas hoje são. Mas da cana-do-açúcar, a borracha, quem nunca foi a Manaus ver a ópera, vá, o café e depois o leite, que deu muitos presidentes da República do Brasil, não é? O café com leite, que a presidência andava ali entre São Paulo e Minas, é o Vale do Paraíba. O Brasil sempre foi agrícola. O Brasil era muito menos população que hoje e tinha um tecido, obviamente, muito, muito diferente. Mas acho que está nas genes do brasileiro. O brasileiro é agricultor e o brasileiro vai fazer agricultura aonde quer que esteja. E isto dá uma perspectiva histórica diferente daquilo que é, por exemplo, o caso de Angola ou o caso de Moçambique. E pegando no que o Paulo disse, e é aqui que eu gostava de pôr mais ênfase, o agronegócio brasileiro provavelmente não é o modelo para a África. O agronegócio brasileiro não será de multinacionais, mas é de grandes empresas, como eu disse há pouco. E o tecido sociocultural africano é um tecido sociocultural diferente. Temos, efetivamente, em África, uma taxa de crescimento da população muito grande. Hoje, a África tem dificuldade em dar de comer a 1.000 milhões de habitantes, mas daqui a 30 anos vai ter 2.000 milhões de habitantes. É também algo muito discutido aqui na Europa, que é, se nós não fizermos tudo o que pudermos para ajudar a África a encontrar, então, um modelo socioeconómico mais sustentável, que dê emprego, porque ninguém imigra porque lhe apetece. As pessoas imigram porque não encontram em casa as melhores condições de vida. E basta ver os noticiários para perceber a pressão migratória que se sente na Europa, à entrada da Europa, vai-se a Marrocos ou à Turquia, e vê-se porque as pessoas procuram melhores condições de vida que não conseguem ter em casa. E, portanto, é importante em África criar oportunidades de trabalho. Um dos grandes desafios que nós sentimos aqui na Europa é aquilo que chamamos de agricultura de precisão e todo o movimento que está a ser feito no sentido da sustentabilidade e do biológico. É onde a inteligência artificial nos pode ajudar mais rapidamente. Numa aplicação mais eficiente, não só de fertilizantes e nutrientes, mas também dos fitofármacos e do combate às pragas e àquilo que são as grandes dificuldades da agricultura biológica. E, portanto, nós temos uma inteligência artificial que nos vai ajudar em diferentes níveis, em diferentes etapas, em diferentes estágios. Uma das principais preocupações da Vinha cá e a aplicação da inteligência artificial está em tudo o que tem a ver com a gestão das pragas e a manutenção de uma agricultura do mais baixo impacto possível. Ao mesmo tempo, queremos otimizar o recurso mão de obra, que é aquele que nos é tipicamente mais caro. Eu presumiria que em África é diferente. E estava a ouvir falar de logística. Claro que nós temos que ter mercado para escoar os produtos. Nós temos também que pensar que a inteligência artificial fará sempre parte de uma transformação digital, onde o elemento humano será sempre o mais importante. E por isso, sim, Moisés, totalmente de acordo. Formação, capacitação. Nós, no ano passado, até à quarentena do Covid, fizemos um projeto piloto em São Tomé e Príncipe, onde realizámos 2 academias. Foi um misto de e-learning com ensino presencial feito por jovens recém-licenciados, acabados de formar, que foram passar um mês em São Tomé a ajudar a treinar aquelas pessoas. É um modelo que queremos expandir, é um modelo que estamos disponíveis a promover juntamente convosco em Angola, para poder tentar levar aquele conhecimento que pudermos e a transformação digital que passa essencialmente pelas pessoas. Alguém disse que não podemos estar a falar de grandes sistemas quando as pessoas ainda estão com a enxada. Enfim, não será bem assim. Temos é que encontrar o sistema que melhor se contextualiza para
trazer o máximo de eficiência àquele contexto onde as pessoas também precisam de ser capacitadas. E, portanto, sim, formação, muita formação. Nós temos que investir nas pessoas antes de pensar em investir noutras coisas. E a logística, em São Tomé e Príncipe, tem o mesmo problema. O ananás apodrece aos montes porque não tem logística e nem sequer têm capacidade de refrigeração para o fazer. E por isso os problemas que nós encontramos aqui na Europa, em que um caminhão frigorífico atravessa a Europa em 2 dias e leva ananás de Portugal à Finlândia e nós nem sequer pensamos na dificuldade que isso tem, a soja brasileira, em média, para chegar ao Porto de Santos, tem que percorrer mais de 2.000 quilómetros em caminhão, alguns deles em estradas de picada. E por isso, obviamente que não só a logística, mas também inteligência artificial para fazer forecasting das vendas e para adaptar a produção àquilo que o mercado nos vai dar. E na hora de ir para o mercado, dizer ao agricultor quando é que deve apanhar, quando é que deve colher e para que mercado é que se deve dirigir, porque ele provavelmente vai pegar numa bicicleta e vai fazer alguns quilómetros de bicicleta e se calhar vai ter a infeliz ideia de que todos os agricultores da região se lembraram de ir para o mesmo dia vender o mesmo produto para o mesmo mercado e ficou outro mercado a 50 quilómetros do outro lado, sozinho, sem ninguém para vender. A inteligência artificial pode nos ajudar também muito nisso, a tornar toda a cadeia muito mais eficiente. E sim, Moisés, não podemos reduzir isto a um problema apenas, isto é multivarietal e não vamos a lado nenhum enquanto não começarmos por algum lado.